Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula de hoje, quarta-feira, dia 17 de junho, né? Já estamos aí avançando nesse ano letivo, dessa forma que estamos, infelizmente, né? Eu bem que gostaria de estar na escola, mas não é possível, né? Então a gente vai se virando como dá. E eu estive olhando e tem bastante gente que não me mandou as atividades. Eu preciso das imagens das atividades, gente. Faz a atividade, já tira foto e já me manda. E daí a hora que eu for abrir e eu for salvar, já vai para sua pastinha com a data que você me entregou, porque o WhatsApp, a hora que ele salva, ele já me mostra a data de hoje, por exemplo. Então eu já coloco dentro da sua pastinha lá. E, gente, não pense que eu não estou olhando, tá? Eu estou olhando e estou avaliando, tá? Porque mesmo o ano letivo correndo do jeito que está, de alguma forma eu preciso cobrar as atividades de vocês. Então, vai ser dessa forma, tá? Eu sei que é difícil, tá, gente? A minha filha tá igual vocês, nós estamos do mesmo jeito, tá? Eu tenho um notebook, mas o que a gente usa mesmo é o celular. Então, eu sei que vocês estão com bastante dificuldades, né? Só que a gente precisa caminhar, né? A responsabilidade da gente como pai, como mãe, é essa mesmo, de dar as condições para os nossos filhos caminharem rumo ao futuro aí, né, gente? Então, como tem bastante gente atrasada, eu estava olhando aqui a apostila de língua portuguesa, né? Na outra aula, eu passei uma revisão aqui, ó, o que eu aprendi. E eu recebi poucas atividades dessa revisão aqui, que era tudo que a gente aprendeu nessa unidade, tinha uma atividade de cada conceito, tá? Eu não recebi essas atividades, eu acho que eu recebi de 5 ou 6 alunos. Então, eu não vou corrigir e eu vou esperar vocês me mandarem, tá, gente? Até sexta-feira eu preciso que vocês me enviem essas atividades. Aí, nós começamos a unidade 2, que era do Pluft ou Fantasminha, né? Eu passei na segunda-feira. Eu também não vou fazer a correção. Eu vou esperar vocês me mandarem, tá, gente? A hora que eu fizer uma correção, eu vou fazer um vídeo só e daí a gente vai considerar como uma aula, então. Mas eu vou esperar vocês me mandarem as atividades, tá? Mas hoje, né, hoje na quarta-feira, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos ter atividades, né? Então, nós vamos abrir a apostila na página 55, que é Construindo Conhecimentos e Entendendo a Gramática. Certo? Aí, nós temos ali o texto do João... João não. Nós temos o texto do Mão Molenga, tá? Então, vocês vão ler e, em seguida, tem os exercícios para fazer. Nos exercícios diz assim, ó, qual a relação do nome desse grupo de teatro, Mão Molenga, e que tipo de arte, né, que ele faz. Então, vocês vão ter que ler a informação que está nesse texto e fazer né, dizer ali, responder para mim o que é esse grupo, Mão Molenga, e o que é que ele faz, tá? Aí, em seguida, localize no texto e escreva as informações pedidas a seguir. O nome dos materiais utilizados nos bonecos do grupo, e que material que foi usado para fazer esses bonecos, né, do grupo. O nome de um dos espetáculos e os objetivos que
se pretende divulgar com essa arte, tá? O que eles queriam divulgar com essa arte? Após isso, eu mandei na segunda-feira um documento onde tinha 111 poemas visuais do Sérgio Caparelli, tá, gente? Esses poemas visuais, eles são poemas igual esse que está aqui na página 40, ó. Inclusive, esse Jacaré Letrado está lá, tá? Ele é do Sérgio Caparelli. Eu quero que vocês, no caderno, coloquem o dia de hoje, dia 17 de junho de 2020, quarta-feira, e vocês vão fazer, então, produzir um poema visual para mim, tá, gente? Igual aqueles que eu mandei lá. Lá tem 111 exemplos. Eles são curtinhos, eles têm um desenho, eles são visuais, e você vai produzir um, tá, gente? Então, as nossas atividades de língua portuguesa de hoje são essas, tá? Você vai responder a página 55, tá? E produzir um poema, tá, gente? O poema visual, ele não tem rima, ele não tem estrofe, ele não tem texto. Ele tem alguma coisa que te chama a atenção. Igual o Jacaré Letrado aqui, ó. Né? O Jacaré Letrado, não é que ele era letrado, mas ele foi construído, todo o corpo do jacaré aqui, ó, foi construído com a palavra jacaré. Então, quer dizer, jacaré letrado, nesse sentido aqui, vem de letra, tá? O desenho foi feito com letra. Então, quero que vocês usem a criatividade de vocês no caderno de língua portuguesa, aquele que a gente usava na sala de aula, e vocês vão fazer um poema visual. Quem não quiser fazer um poema visual, vai olhar, pode fazer essa opção aqui, ó, que é uma tirinha, né? É uma história em quadrinho. Quem não quiser fazer o poema visual, pode fazer uma história em quadrinho. Aqui nós temos essa tirinha aqui é do Armandinho, né? E o que o menininho ele faz ali, ele dá um segundo significado para a palavra paciente. Então, no primeiro quadrinho está escrito assim, ó: o senhor é paciente? Perguntou quem? O médico, né? Daí ele respondeu: costumo ser. Aí no segundo quadrinho, mas foram 2 horas esperando no calor e sem gibi, né? Ele estava injuriado ali, ele estava se sentindo assim humilhado, né? Por ter ficado 2 horas esperando sem gibi. Então, daí no terceiro quadradinho, no terceiro quadrinho ele diz assim: a minha paciência se foi faz muito tempo. Ou seja, quando a pessoa perguntou se ele era paciente, ele entendeu que era paciente do termo paciência e não paciente do termo que precisaria de uma consulta. Então, se você não for fazer o poema visual, eu quero que você faça uma história em quadrinho assim, que apresente um quê, né? Apresente um quê, ali um pequeno detalhe que dê um certo traço de humor, tá? A tirinha, ela tem que dar digamos assim, um feedback pro leitor, que o leitor ache aquilo interessante, que ele ache aquilo divertido. No caso ali, o menininho, ele me divertiu quando eu li a tirinha, né? Porque ele trocou muito bem o sentido de paciente que precisava de consulta, para paciente de ficar esperando ali 2 horas pelo médico, tá?
Então, de língua portuguesa é isso para hoje, tá, gente? Ou uma produção de um poema visual, né? Ou então uma tirinha de 3 ou 4 quadrinhos, tá? Que seja inteligente, tá? Pode usar o tamanho de uma folha de caderno inteira, tá? E vocês vão tirar fotos e me mandar tá? Para eu colocar dentro da pastinha de vocês. Gente, é obrigatório mandar essas imagens para mim. É obrigatório, tá bom? Aproveitando hoje, né? Ontem nós tivemos umas aulinhas de matemática e eu passei uns conteúdos novos para vocês, mas nós temos essa apostila aqui, ó, que é a apostila complementar, né? De exercícios complementares. Essa apostila, ela vem para complementar aquela que a gente tem feito diariamente. Aqui eu vou propor uns exercícios para vocês hoje, que são de alguns conceitos que eu já expliquei para vocês. Na página 6 da apostila de exercícios complementares, nós temos o exercício 4, tá? Eu vou colocar aqui a data de hoje, 17/6, que eu passei esses exercícios. O exercício 4. Thalita e Tadeu estão conversando sobre o que aprenderam na aula de matemática. Observe, daí tem os balõezinhos. Uma semirreta é infinita em ambos os lados. Um segmento de reta é infinito em ambos os lados. Tá? E aí tem letra A. Thalita fez uma afirmação correta. O que ela disse aqui, nesse balãozinho, está correto? Sim ou não? E por quê? Quem tiver dúvidas, volte lá nos exercícios lá de reta e semirreta e segmento de reta para ver se essa informação aqui está certa. Letra B. Tadeu fez uma afirmação correta? Justifique sua resposta. Então, aqui Tadeu diz assim, ó, uma semirreta é infinita em ambos os lados. O que ele disse, tá certo ou tá errado? Se tiver certo, você vai escrever que sim, e daí você vai dizer por que tá certo. Se tiver errado, você vai escrever que não e dizer por que é que não tá certo, tá? Essas respostas aqui estão nos vídeos que eu já passei para vocês, das aulas anteriores, tá? Quem quiser folhear a apostila, também tá lá, tá? Aquela outra apostila, deixa eu ver se eu tenho ela aqui por perto. Aqui. Tá, gente? Aqui na página 14 em diante aqui, tem bastante coisa sobre reta e semirreta. Quem tiver dúvidas, tá? Ou então assista os vídeos, estão lá no grupo, é só voltar lá em cima, que aí você vai conseguir. Aí, letra C. Desenhe uma reta, uma semirreta e um segmento de reta, tá? Esse aqui vocês também já fizeram nessa apostila aqui, tá? Então, é só um exercício complementar. O exercício 5 é para você fazer com um adulto, porque na verdade é um joguinho, tá, gente? Então, as regras são as seguintes. Silvia e Jade estão jogando um jogo que consiste em traçar segmentos de reta em uma malha pontilhada. As regras deste jogo são as seguintes. Cada jogador usa um lápis de cor diferente. Em cada rodada, cada jogador pode traçar apenas um segmento de reta, tá? Então, aqui, ó, um segmento de reta. Um segmento de reta é, por exemplo, de um pontinho até um outro pontinho, tá? É só aquele determinado espaço ali, tá, gente? Não pode ir até o outro pontinho. Por exemplo, você não pode passar por 3 pontinhos. É só de um primeiro pontinho até o segundo pontinho.
Os segmentos de reta traçados devem ligar 2 pontos quaisquer da malha, desde que o segmento de reta não ultrapasse o terceiro ponto. É o que eu falei, tá? Se o ponto tá aqui e o ponto tá aqui e a minha caneta é azul, eu só vou daqui até aqui, tá? Um segmento de reta. Aliás, se um ponto foi usado por um jogador, o outro jogador não poderá usá-lo para traçar o segmento de reta. Ou seja, se eu tracei o meu ponto ali com azul, e quem tiver comigo for vermelho, a pessoa não pode mais usar esses pontos, tá? É como se fosse um pega-varetas, essas gaúchas, assim, né? Toda atrapalhada. Um segmento de reta traçado por um jogador não pode ser atravessado por um segmento de reta traçado por outro jogador, tá? Então, por exemplo, se eu estou traçando de azul, o vermelho não pode passar por cima do meu segmento. Tá? Ele tem que achar um outro caminho, ele tem que achar um outro jeito. Vence o jogo quem conseguir traçar o maior número de segmentos de reta. E observe abaixo a malha pontilhada de um determinado momento do jogo, tá? Então, aqui, ó, já tem alguma coisa ali e vocês vão dar continuidade ao que está ali, tá? Chame o papai, ou chame a mamãe, chame a vovó, chame alguém, né? E continue. Sabendo que Silvia usou a cor vermelha para traçar os seus segmentos de reta e Jade usou verde, faça o que se pede. Daí, letra A. Quem vencerá o jogo? Por quê? Letra B. Use uma régua e trace todos os segmentos de reta que Silvia poderá traçar até o final do jogo. Então, isso que é para vocês fazerem, tá? Você e a sua família vão continuar jogando ali. Letra C. Qual a quantidade máxima de segmentos de reta que Silvia poderá traçar? Certo? Página 8. Observe o cartão a seguir e contorne 5 ângulos na árvore de Natal. Ângulos, gente. Ângulos. Ângulo reto. Obtuso. Agudo. E tem um que não é tão comum, né? Que é o raso. Tá? Lembrando para vocês, são esses os ângulos, certo? Então, aqui tem um cartãozinho de Natal, ó. Vocês vão achar os ângulos aí, tá bom? Vamos marcar aí nesse cartão. Contorne 5, tá? 5 lugares que tenha ângulos aí nessa arvorezinha. E o exercício 8. Não. Exercício 8. Observe os ângulos indicados nos relógios a seguir. O 7 a gente não vai fazer, tá, gente? A gente não vai fazer. Então, é o dos reloginhos aqui, ó. Observe os ângulos indicados nos relógios a seguir. Então, os primeiros 3 relógios ali na apostila tem um ângulo de 30 graus, tem um ângulo de... esse aqui precisa o compasso, precisa o transferidor. Não, gente, a gente não vai fazer o 8 também, tá? Porque daí a gente precisaria do transferidor. Deixa.
tá? A gente fazer esse exercício quando a gente estiver na sala. Quando a gente voltar para a sala, tá? E o 7 também. A gente não vai fazer. Eu achei que poderia dar certo, mas não vai, não. Não vai dar certo. Já o 9 dá para fazer, que é um desenho, tá? O 9 dá para fazer. Janaína desenhou uma casa e pintou 3 ângulos no seu desenho. Observe. Classifique os ângulos indicados por Janaína como agudo, menor do que 90, reto, igual a 90, ou obtuso, maior que 90. Então, ali ela desenhou uma casinha, né? E ela marcou os ângulos. Eu quero saber qual que é o reto, qual que é o agudo e qual que é o obtuso. Onde que eles estão ali? Pode escrever ali na apostila mesmo, tá bom? Na página 10, tem o exercício 10. A imagem a seguir, esse aqui, representa uma peça do jogo de xadrez, a torre. Vocês jogam, né? Jogo de xadrez, jogavam lá na escola. Eu lembro que ano passado o professor Eric fez um campeonato, né? Então, olha. Nessa imagem foram destacados 3 ângulos em cores roxo, verde e azul. Aqui na torre, ó. Tá? Tem os ângulos marcados aí já. Usando um transferidor, meça cada ângulo e registre no espaço indicado a medida obtida. Em seguida, marque um X para indicar se o ângulo é agudo, reto ou obtuso. Então, ali nós temos a letra A, B e C, tá? Daí tá escrito assim, letra A, ângulo roxo. Qual que é a medida dele? Se ele é 90 graus, se ele é menos do que 90 graus, ou se ele é mais do que 90 graus. E daí você vai marcar se ele é agudo, reto ou obtuso, tá, gente? O ângulo reto, vou colocar aqui no quadro, o ângulo reto, ele é 90 graus, o ângulo obtuso é mais, né, maior do que 90 graus, e o ângulo agudo é menor do que 90 graus. O raso, gente, é 180, tá? 180 é tudo isso aqui, ó, tá bom? Aliás, eu esperei a resposta e ninguém me deu, né? Quanto que tinha, qual que era a medida de um ângulo raso. Ninguém me deu essa resposta. Bonito, hein? Bonito, fiquei esperando. Letra B, ângulo verde. O ângulo verde lá naquela torre é o quê? É agudo, é reto ou é obtuso? Letra C, o ângulo azul. Qual que é a medida? É um ângulo reto, é um ângulo agudo ou é um ângulo obtuso? Tá, gente? Então, para hoje, seriam essas as atividades. Tá? Vocês podem dizer assim, ai, professor, é muita coisa. Gente, se tivesse na sala era muito mais, tá? Eu tô indo com bastante calma, tá? Vocês precisam fazer as atividades, tá? E, vocês podem dizer assim, mas professora, a gente tem só um celular. Beleza, né? Mas as crianças estão tendo tempo. Então, por exemplo, a aula de ontem, deixa anotadinho já, né, as páginas da apostila, eu sempre coloco nos vídeos qual que é a página e qual que são os exercícios. Então, gente, por favor, tá? Porque isso aqui é o mínimo de conhecimento para ano que vem dar continuidade aos nossos estudos. Isso aqui é o básico, tá, gente? E, infelizmente, a gente está de pés e mãos atadas, né? Nós não temos o que fazer. A situação tá difícil e eu acho que tende a piorar do jeito que as coisas estão indo. As ruas estão cheias, as pessoas não estão se cuidando, gente sem máscara, gente andando por aí como se não tivesse nada. Então, eu acho que essa história ainda vai muito longe. Crianças, por favor, obedeçam a prof,
tá? Façam o que a prof está pedindo, estudem, façam as suas atividades, tá? Pensem como se a gente estivesse lá dentro da nossa sala, tá bom? Vocês são muito inteligentes. Às vezes acontecem de vocês não entenderem alguma coisa, aí mandem um áudio para a prof, tá? Que a prof responde assim que der, que às vezes, né, às vezes o horário que vocês mandam, às vezes é um pouco complicado, porque nem horário de almoço eu também faço, né, as minhas refeições, tenho a minha casa, então tá, eu sei que tá complicado para todo mundo, tá? Mas vamos nos ajudando, vamos continuar assim. E se alguém ficou com alguma dúvida desses conteúdos, desses exercícios de hoje, mande um áudio lá no grupo, de preferência, tá bom, gente? E cuidem-se. Até a nossa próxima aula.